que nós conversamos no nosso bate-papo lá na consulta foi a questão da incontinência urinária, né? Isso é menos falado ainda. Isso é um tabu, muito tabu. A incontinência urinária acaba que eu percebo que as mulheres, né, isso existe no mundo masculino e existe também no universo feminino. A mulher que tem essa procura, tem esse autocuidado, acho que até maior que o homem, a mulher já tem essa preocupação do autocuidado com a mama, né, do preventivo, do ginecológico. Ela entende-se um pouco mais fácil isso, busca isso mais precoce, né, do que o homem. Mas a incontinência urinária, hoje, ela existe não somente com o envelhecimento avançado, né? Hoje, por uma questão pós-parto, né, gestação, aquele aumento da pressão intraabdominal, alteração do períneo, da musculatura, pelo parto normal ou pela própria gestação, ou sim pelo envelhecimento, pelo enfraquecimento do assoalho pélvico, pode levar a uma incontinência urinária leve ou moderada, precoce. Sim. E é muito comum quando a gente conversa, né? E aí você pode depois dar até o seu relato, que a gente vê, e é comum, mulheres jovens, nós estou falando mulheres de 40 anos, 35 anos, 40, 45 anos, pós-gestação, ou mulheres que não fazem esse fortalecimento do assoalho pélvico porque é difícil. Existe o popoarismo, existe fisioterapia pélvica, mas que é muito difícil a pessoa colocar na sua rotina. Quantas pessoas fazem... E acaba se perdendo, porque assim, você tem que ter uma disciplina muito grande para fazer diariamente, além da sua academia, exercícios específicos para o assoalho pélvico. Então, não é simples. Não, né? Não é. Mas a gente sabe que existe esse público e que a gente sabe que o principal, que tem tratamento. Pois né? E está diretamente relacionado à qualidade de vida. Por quê? Nós podemos ter incontinência urinária leve. Gente, é você pular com seu filho e ter escape de urina. É você sorrir numa mesa com suas amigas e ter escape de urina. E isso leva a um constrangimento, leva a um bloqueio, né? E às vezes até uma limitação de convívio social. Sim, sim. Eu cheguei conversando com o Dr. Flávio. Na verdade, eu tive a Malu primeiro e depois a Sofia. E é engraçado, porque assim, existe um tabu, mas pelo menos eu, no meu círculo social, amigas, né, mulheres, tá falando, gente, mas assim, minhas amigas novas, todas que tiveram filho, talvez 4 em 5, se eu perguntasse, se você tiver com muita vontade de fazer xixi e espirrar, o que acontece? Vou fazer um pouco de xixi na minha calcinha. Então, assim, é uma coisa normal, quase que já normalizou até. Aí eu comentei com você e falou, não, por exemplo, aqui tem um Encela, né, que é um aparelho. Que resolve isso, assim, algumas sessões tá resolvido. Então você fala, caramba, a gente convive, eu nem é por tabu, nem tenho pudor quanto a isso, não é nenhuma coisa que me gere grandes danos, mas como eu vejo o quanto é comum, e todas, e assim, de fato a gente começa, ou vou pular, vou na camelagem. Se eu tiver com muita vontade de fazer xixi, eu não vou no pula-pula com a Sofia. Vai sozinha, porque senão não quero me molhar. Tipo. Então eu acho que é bom, assim, falar para as pessoas, se reconhecerem, e 2, saber que tem como resolver de uma maneira muito fácil, muito prática, que é, por exemplo, o Encela, né? Sim. Que é até curioso o aparelho. É até curioso, assim, é uma tecnologia nova, né? Dentro desse universo, é importante entender que nem todos os casos de incontinência urinária são cirúrgicos. Então, quando a gente pensa em incontinência urinária leve a moderada, na maioria das vezes, a primeira tentativa, o que tinha ao nosso alcance era a fisioterapia pélvica, que é muito efetiva, né? Que às vezes, só que tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma frequência do tratamento, você tem que ter um autoconhecimento corporal para conseguir estimular o assoalho pélvico, fazer aquele exercício de forma muito perfeita para ter uma resposta, mas é o que a gente tinha até então, e existem excelentes profissionais de fisioterapia que realizam estes tratamentos através de algumas sessões, ou às vezes até sessões durante a vida, de manutenção. O campo eletromagnético, que é a tecnologia mais nova que a gente tem hoje no mundo, que é o Encela, que é o nome da marca, ele faz um bombardeio de campo eletromagnético com contrações involuntárias no assoalho pélvico. Com isso, ele faz como se fosse uma musculação
em toda a musculatura do assoalho pélvico, melhorando a posição desse assoalho, melhorando até mesmo no core abdominal, ou seja, até na postura ele ajuda, porque é como se fosse a parte inferior de uma caixa, de uma estrutura que é toda fechada, e ele melhorando, fortalecendo essa musculatura, ele ajuda a posicionar a uretra da forma como era antes da gravidez ou com a alteração do envelhecimento, e a mulher não ter esses escapes. Então, para os casos de incontinência urinária leve a moderada, casos não cirúrgicos, hoje é um excelente tratamento. Por quê? É um tratamento que em 28 minutos você faz uma sessão semanal. A princípio, o tratamento são 6 a 10 sessões. Não, vamos explicar que é só sentar numa cadeira. Só sentar numa cadeira. Então, assim, literalmente sentar com roupa, esperar ali, você pode ficar lendo uma revista, vendo um vídeo, escutando uma música, né, indolor, né? Você só sente uma contração como se fosse fazendo uma musculação, e em 28 minutos, com poucas sessões, você já tem uma regressão e um tratamento dessa incontinência urinária. Em casos avançados, sim, aí vai entrar tratamentos ginecológicos, urológicos e até mesmo, dependendo do caso, cirurgia. Mas, na grande maioria, com simples tratamento, que com pouca informação, porque é pouco divulgado, a gente poderia estar resolvendo e dando principalmente o quê? Qualidade de vida. Está diretamente relacionado à qualidade de vida, né? E segurança para a mulher, de poder realizar, né? Brincar no pula-pula com a filha e realizar as suas atividades diárias, academia, poder ter uma alergia tranquilamente com o seu cachorro, né? No caso, quer espirrar? Tomar Zyrtec. Então, esse é um universo, gente, que a gente é muito sério, assim, mais uma vez falando, agradecer a Luísa por estar aqui expondo e não tendo vergonha de falar, para você às vezes estar nesse tabu aí guardado, saber que tem tratamento. Eu acho que se você não é daqui do Rio de Janeiro, mas você pode buscar na sua cidade, existem cirurgiões plásticos, dermatologistas, urologistas especializados nessa área de tratamento genital, mas a intenção é realmente a gente levar essa informação para você saber que se você conseguir o acesso, ter possibilidade do acesso, que existe bons tratamentos. Exatamente. Isso é o mais importante. Não, e naturalizar, eu acho, assim. Primeiro é trazer o assunto, né, também, que muitas vezes, assim, eu no caso tenho uma liberdade muito grande, né, tanto com o doutor quanto com as amigas, então, assim, a gente fala livremente, abertamente, mas não é, acho que o caso da grande maioria. Então, eu acho que muita gente fica guardando, e eu gosto de falar que, assim, até onde a gente sabe, a gente só tem essa vida. Sim. Então, vamos fazer dela da melhor forma que a gente puder. Então, isso inclui, né, reconhecer tudo que você tem de bom, tudo que você tem de ruim, e o que não tá muito bom, o que dá para ser feito, o que dá para melhorar. Então, acho que assim, primeiro, né, você reconhecer, aceitar, falar, né, por exemplo, psicologia funciona muito porque você fala, né, você fala só você falar do seu problema já é o início da cura do seu problema. Então, assim, falar dos seus, o que você gosta, o que você não gosta, o que tá te atrapalhando ou não, se tá doendo, se tá fazendo xixi, se não tá. Sim, começar a falar um pouco, acho que. E se você não tem intimidade ou com algumas pessoas, até não vai fazer a menor diferença, porque quem vai te ajudar é o profissional de saúde. Então, Sim. Vai e fale com o profissional de saúde. E aqui, buscando esse universo e aproveitando a presença feminina da Luísa, isso no nosso bate-papo não foi uma queixa dela, mas eu acho que é importante a gente também abordar um outro assunto, Luísa, que é um dos principais portas de entrada na nossa clínica de queixa, que é a questão da pigmentação da área íntima. Sim. Né? É muito comum no universo feminino, na área íntima, na região onde tem o pelo, principalmente nos grandes lábios, por depilação com cera, tem vários tipos de depilação. A ginecologista Viviane até estava me contando que por ser uma região onde está sempre calcinha, calça, sempre com atrito, né? Não é? Exatamente. Aqui você não tá o tempo todo com alguma coisa. Então, assim, ali tá sempre guardado, por ser íntimo, né? Tá sempre guardado. E é exatamente por isso que escurece, né? Em algumas mulheres e, de fato, é uma queixa E essa constante. Queixa é muito frequente porque a pigmentação leva uma característica da pele, em contraste com a região próxima, de uma cor um pouco mais escura, mais pigmentada, e que às vezes leva uma queixa já estética sobre isso, já não é uma queixa funcional. E é muito comum, exatamente por isso que você falou,
um atrito constante com roupa íntima, durante a atividade, depilação frequente, quando a mulher hoje tem um laser, né, que se torna uma depilação mais definitiva. Ela falou também a questão de, por exemplo, hormonal, anticoncepcional, ela falou que também... A própria gravidez, a alteração hormonal na gravidez, ou seja, todos esses fatores são respostas pró-inflamatórias à pele daquela região que levam ao aumento da pigmentação. E aí vem a queixa. E hoje nós temos tanto tratamentos, que aí já entra para a área dermatológica, né, não é muito a minha área da cirurgia plástica, mas como nós temos na clínica disponível, né, os tratamentos tópicos. Existem alguns ácidos que a mulher pode passar à noite em casa, cremes hidratantes para melhorar um pouco também essa questão da inflamação dessa área após alguns tratamentos. Avaliar a questão hormonal, aí entra a ginecologista. Ela disse que o próprio laser, né, tem uma ponteira também. Tem uma ponteira específica, né? E além dos tratamentos tópicos, que é o mais comum, hoje também nós temos laser com onda específica para o tratamento da pigmentação da área. E isso ajuda muito a levar um clareamento, melhorar também a característica daquela pele, um pouco daquela flacidez. Sim. Então você acaba ajudando na estética, na parte mais externa da parte íntima. Que acaba sendo funcional de alguma forma quando você melhora a autoestima daquela mulher. Sim. Que, assim, você tratou o rosto, tá toda linda, mas na hora que você vai, de repente, tirar a roupa, você fica constrangido, fica sem graça, porque você não acha que tá tão bom quanto... E isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar influindo na questão toda funcional, até na lubrificação da mulher, de repente, por conta da baixa autoestima. Exatamente. Então, esse é um tema que, sim, muito procurado, né? Com menos tabu, porque é um tema mais fácil de abordar, a mulher procura de forma mais simples. O que eu recebo também, que é muito comum, é a questão, aí sim já entra a parte da estética íntima feminina, né? Que, na verdade, assim, hoje, quando a mulher tem a queixa, existe menos tabu do que a parte funcional, que, na teoria, seria o mais importante. Olha como que é louco, né? O universo do ser humano, não só da mulher, mas do homem, de buscar, não, para a questão estética, a vaidade leva ela a buscar aquilo ali com mais facilidade do que para o mundo funcional, como uma incontinência, que ela está sofrendo com aquela incontinência. O tratamento íntimo, já pensando na estética, a gente pode abordar, que é muito falado, na questão da hipertrofia dos pequenos lábios. Sim. Né? Ou seja, a parte interna, aqueles pequenos lábios, que pode levar a uma hipertrofia, que é um aumento, quando eu falo hipertrofia, e ele perde a relação com os grandes lábios, ou seja, ele fica mais externo, para fora. E com isso leva também, não só a questão estética, mas também a desconforto durante a relação sexual, a utilizar, por exemplo, roupa íntima, uma lingerie, né, aquela malha que fica tritando na parte íntima. Dependendo da atividade física, uma bicicleta também pode levar uma queixa. Sim. Então, existe dentro desse mundo estético, mas também com queixa funcional. E aí vem a questão da ninfoplastia. Né? E aí como que faz? Que é tão falado. Então, hoje, a possibilidade de você fazer essa redução, eu realizo com laser, o corte a laser, né? Que é a forma mais moderna de se realizar a ninfoplastia. Pode ser feito com bisturi, você tira o excesso, simplesmente, você não pode tirar 100%. Os pequenos lábios, ele tem uma função de proteção do introito vaginal, então ele existe na anatomia da parte íntima, não é à toa, né? Mas a mulher, na maioria das vezes, busca uma relação dos pequenos lábios um pouquinho mais guardado em relação aos grandes lábios. Entendi. E aí a gente vai e faz uma redução de forma natural para deixar essa anatomia um pouco mais estética e funcional. E aí a gente faz o corte com laser. O benefício principal do laser é que ele corta, gerando uma cauterização dos vasos, um trauma menor sangramento e principalmente um pós-operatório mais rápido. Como é o pós-operatório, normalmente? Então, isso é muito importante, porque às vezes quando a gente fala assim, vou fazer com laser, os pacientes confundem que normalmente elas acham que é só passar o laser, igual no rosto. Não. Então, a cirurgia com corte com laser. Então, é um procedimento cirúrgico, né? Normalmente eu peço para a mulher nos primeiros 3, 4 dias ficar um pouquinho mais reservada, andar menos, ficar com aquela região ali mais paradinha, para diminuir, não ter sangramento, porque a parte íntima é muito vascularizada. Sim. Passou 3, 4 dias, ela vai seguir sua vida normal, fazendo somente uma higiene local toda vez que for no banheiro urinar e evacuar, né? E normalmente o que é mais perguntado é quando eu posso voltar à minha atividade física, quando eu posso voltar a ter relação sexual. Normalmente, atividade física, 2, 3 semanas, dependendo da evolução, se estiver muito inchado ou não.
E relação sexual a partir de 30 dias, desde que a mulher esteja confiante, segura e não esteja mais inchado, sentindo desconforto naquela área. Então eu avalio a partir de 30 dias. Mas não tem ponto, não tem nada. Não, tem ponto. Aí que tá, né? Existe o corte, não é retração só da pele. E aí você vai, depois você corta, você aproxima aquelas bordinhas que você fez o corte, de um lado e do outro, né? Dentro da ninfoplastia também, existe uma alteração que é muito comum, que é a flacidez do capuz do clitóris, que é uma continuação dos pequenos lábios. Também é uma queixa muito comum. Não é aumento do clitóris. Né? Às vezes o aumento da hipertrofia do clitóris existe para mulheres que fazem muito uso de anabolizantes, né? Mas existe uma queixa para quem não usa anabolizantes, seja pelo envelhecimento ou por alteração hormonal, gestação, uma flacidezinha daquele acúmulo do capuz do clitóris, aquela pele e aí que cobre. tira? Não tira 100%, diminui. A gente faz uma redução para ficar mais estético e até para ajudar durante a relação a ter uma exposição melhor da glande do clitóris. Né? Então aumenta, você até permite a mulher ter uma exposição um pouquinho maior daquela parte que é super sensível, né? Uma área erógena da mulher, e aí você até melhora no desempenho sexual, da sensibilidade durante a relação. Sim. Então também é bem interessante dessa área.